Salve Roma! O programa Em Defesa da Fé abordará uma questão teológica muito difundida nas redes sociais, muito difundida no oba-oba, no bate-boca, sobre questões teologais, mas não ainda precisa, porque inventam mil e uma coisas sobre essas questões. Tanto o cinema americano fala muito sobre isso, tenta deturpar o fator teologal, tenta botar totalmente divergente do que está na Bíblia e da tradição da igreja. Mas hoje a gente vai mostrar o que é que está na tradição da igreja, na Bíblia, sobre o anticristo. O programa de hoje é sobre a etnia hebreia do anticristo. Vou mostrar que tanto na Bíblia, como na tradição apostólica, no catecismo da igreja, na tradição dos santos padres, existe a mesma ponderação sobre o anticristo, a mesma revelação. Mostrar na aparição de Nossa Senhora, vou mostrar nos dizeres de São Jerônimo, São João Crisóstomo, de São João Damasceno, mostrar no próprio catecismo e mostrar no próprio Talmud judaico que está tudo de acordo. Jesus Cristo disse em João 5,43: Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Se vermos desde o começo do capítulo 5, lá do versículo 18 para cá, vemos que Jesus estava falando aos judeus especificamente. Ele diz: Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Então, os judeus, como todos sabemos, não receberam Cristo. Jesus veio primeiramente para os judeus e foi negado na sua própria nação, na nação de Israel. E Jesus aqui profetiza que se vier outro em seu próprio nome, os judeus vão receber. O termo anticristo é antimessias. Cristo quer dizer ungido, quer dizer Messias. De Mahashia, do hebraico, e Cristo, uma palavra grega, que quer dizer ungido. Anticristo, como a palavra própria diz, é algo que é contra Cristo. Anticristo. O catecismo da igreja diz: a irreligiosidade suprema é a do anticristo. Isto é, a de um falso messianismo em que o homem se glorifica no lugar de Deus e de seu Messias encarnado. Catecismo da Igreja Católica, número 475. A religiosidade suprema é a do anticristo, isso é, a de um falso messianismo em que o homem se glorifica no lugar de Deus e do seu Messias encarnado. Então é por isso que São João diz, né? Todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, contrário ao nosso credo, né? Filium Dei unigenitum, quies Pater filioque procedit. Contrário ao nosso credo, o credo do anticristo crê que Jesus não é o Messias. Então, a base da irreligiosidade do anticristo é divulgar que Jesus não é o Messias. Como São João Damasceno, conhecido como Doutor da Assunção, disse que o anticristo será recebido como rei em Israel, concordando totalmente com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz que eu vim em meu nome, mas não me recebeis. Outro virá em seu próprio nome e haveis de recebê-lo. Ou seja, de acordo com o que São João Damasceno diz, o anticristo será recebido como rei em Israel. Então, o que é que acontece? Santo Irineu também,
mostrou que ele ia tomar conta do trono de Deus em Jerusalém. O anticristo, ele sentará no templo de Deus como se fosse Cristo, e levando para o mau caminho aquele que adorá-lo. Então, eles sairão do meio dos judeus. Por isso que São João, sendo israelita, São João Evangelista, né, que nasceu em Betsaida, na Galileia, disse que eles sairão do meio deles. 1 João 2, do 18 ao 19, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nosso meio. E lembrando o que o catecismo disse, ele se fará como se fosse o próprio Deus, né? Se glorificar no lugar de Deus. Os próprios judeus admitem isso. Os próprios judeus, no Talmud Sinédrio 58b, diz que os judeus se comparam ao próprio Deus. O Talmud compara os judeus ao próprio Deus. É uma interpretação errada daquele salmo que diz: vós sois deuses, que Jesus no Evangelho lembra. Uma interpretação errada. Os judeus se consideram essa questão da raça superior, de ser povo superior. Muitos males da humanidade surgiram através do achar-se superior. É uma soberba teologal, uma soberba de eleição. O protestantismo surgiu com esse erro doutrinário, o próprio calvinismo, na teoria da predestinação, se achando superior. Os judeus sempre tiveram esse mal. Os islãs, agora que são frutos do judaísmo, também têm esse mesmo mal. O nazismo foi uma doutrina que achava o povo alemão superior. Então, um dos grandes erros do nacionalismo errado, o nacionalismo idolátrico, é achar-se superior. Então, a grande irreligiosidade do anticristo está focada nesse ponto. Um povo que se acha superior. E esse povo é o povo judeu. Você vê que o próprio Talmud, no Sinédrio 58, diz que os judeus são como se fosse o próprio Deus. E o Talmud agora é lei em Israel. Segundo Benjamin Netanyahu, o líder de Israel, o Talmud vai se tornar lei. Então, como a gente viu, vários textos bíblicos, né, vários textos dos Santos Padres concordam nessa questão. Você vê que São Nilo, pouco depois da era primitiva, 430 depois de Cristo, diz que o anticristo deseja ser o senhor de todas as coisas, se tornar o mestre de todo o universo. Talmud diz que quando o Messias dos judeus vier, nós, não judeus, iremos ser escravos para eles. São Jerônimo diz a mesma coisa, que eles alcançarão uma grande prosperidade no mundo material. Ele ganhará o apoio de muitos dons e dinheiro, se venderá para o diabo e desde então não terá anjo da guarda ou consciência. Olha aí São Jerônimo, né? Tradutor da Bíblia, mostrando essa questão do povo judeu. Eu queria mostrar aqui uma outra revelação que confirma de forma bem direta que sobre o anticristo segundo sua etnia, a etnia hebreia, a etnia hebraica do anticristo. Lembrando que Santo Hipólito disse: Cristo veio dos hebreus e o anticristo nascerá entre os judeus. Que lógico, para mostrar-se um falso Messias, teria que nascer no mesmo povo onde Jesus nasceu. É óbvio que o anticristo tem que ser judeu. Ele tem que nascer no mesmo povo que Jesus nasceu. Porque o Messias esperado é Israel. E já veio esse Messias, que é Jesus Cristo. Então, para eles pregarem contra Cristo, ou seja, uma pregação do anticristo, preconizar uma doutrina anticristã, tem que ter um falso Messias, um falso messianismo.
Segundo Tessalonicenses 2,4, Paulo diz que ele se falar passar por Deus. Eu queria mostrar uma aparição de Nossa Senhora, mas antes quero deixar bem claro algo. Muita gente cita aparições de Nossa Senhora. Tem que ver se essa aparição é aceita pela igreja ou não. Estamos citando um bocado de aparição de Nossa Senhora aqui do Brasil, que nenhuma foi aceita pela igreja. Dizendo que havia uma ditadura comunista. Mentira! Não houve essa ditadura comunista, nem vai haver. Essa aparição é mentirosa. A igreja negou, a igreja rejeitou essa aparição. Para saber se uma aparição é verossímil, tem que ter a voz da igreja. Jesus diz, aquele que não escutar a igreja, que seja como pagão ou publicano. Temos que averiguar se aquela aparição é digna de credo, digna de crença. Esse texto que eu vou citar sobre o anticristo é um texto que foi entregue ao Papa Pio IX em 1851, que teve o nome de... O Vaticano deu o nome de Nossa Senhora de La Salette. Então apareceu nos Alpes franceses, o texto é em francês. Vou pegar uma partezinha e vou traduzir. A parte que fala do anticristo diz assim: Cessará pendant ce temps que naîtra l'antichrist d'une religieuse hébraïque. Vamos lá, traduzir por parte. Cessará pendant ce temps, será durante esse tempo, que naîtra l'antichrist, que nascerá o anticristo, d'une religieuse hébraïque, de uma religiosa hebraica. De une fausse vierge, de uma falsa virgem, que aura communication avec le vieux serpent, que terá comunicação com a velha serpente. Então será durante esse tempo que nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, religiosa hébraïque, que terá uma falsa virgem, une fausse vierge, que terá comunicação com a velha serpente. Então, essa falsa religiosa, essa falsa virgem, ela terá comunicação com a velha serpente. Quando tiver o programa sobre a trindade satânica, vê que ali é a parte prima do formato trino de Satanás, a antiga serpente do Gênesis. Aquela que está em litígio contra o povo de Deus. Então, a mãe desse anticristo, ela terá comunicação com essa velha serpente. Então, não tem brecha nenhuma de que o anticristo é judeu. Isso não é antissemitismo, porque nosso Senhor, o Senhor da glória, o Senhor de todas as coisas, também é judeu e nós o adoramos, o respeitamos e o amamos. Né? Então não é antissemitismo nenhum dizer que o anticristo é judeu. Isso é puramente bíblico e está na história, da tradição da igreja. O livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a igreja que Deus fundou. Ambos os livros estão disponíveis na martiria.com.br, no site da editora Martiria, www.martiria.com.br.